Oi, oi! Hoje eu vim falar para vocês por que eu me tornei agnóstica e o porquê eu não acredito mais em Deus. Calma que você vai entender tudo até o final desse vídeo. Se inscreva aqui no canal para me dar aquela força. Também me siga no Insta que eu vou deixar passando aqui na tela. Para quem não sabe, antes de eu entrar na faculdade de História, antes de eu começar a estudar História, principalmente História das religiões, eu era evangélica. Então eu fui da Assembleia de Deus por muitos anos, por longos anos da minha vida. Na realidade, por 18 anos eu fui evangélica. Porém, eu sempre gostei muito dessa parte dos estudos voltados para humanas, então eu, de certo modo, percebia que existiam algumas coisas que iam contra as ideias que eu tinha sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre religião em si. Então essa minha ruptura com a religião, ela não veio de repente, não veio só porque eu estudei mais ou porque eu li sobre outras religiões, porque eu me interessei em conhecer outras religiões. Sempre que me perguntam o que é Deus, eu respondo da seguinte maneira: não sei. E é exatamente por isso que eu sou agnóstica. Vamos partir do pressuposto bíblico, né? Afinal, o nosso país é um país quase que inteiramente cristão. Então vamos partir do pressuposto da Bíblia, que diz que Deus ele é o todo. Se ele é o todo, ele não pode ser um pouco, ele não pode ser algumas coisas, ele tem que ser o todo. Porém, entretanto, todavia, o todo é desconhecido pela humanidade. O que eu quero dizer com isso? Bruna, o que você quer dizer com isso? Se Deus é o todo, se o universo é Deus, se as energias cósmicas são Deus, se o buraco negro, se a massa escura, se os planetas, se as galáxias até desconhecidas fazem parte do todo, ou seja, fazem parte de Deus, logo eu, Bruna, tenho que aceitar que sou ignorante em relação a compreender a totalidade de quem é Deus. Quando você entra numa religião, o que acontece? Essa religião, ela prega, ela personifica Deus, ela personifica essa não entidade, mas essa energia, personifica e atribui a ela características, né? Então, na religião cristã, para Deus é errado isso, Deus pensa de tal modo, Deus é a imagem e semelhança do homem, porque ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, as religiões, elas atribuem características ao todo. Porém, se ele é todo, ele não pode ser apenas algumas características. E se ele é todo, e se o todo diz a respeito de coisas que nós, seres humanos, ainda não conhecemos, ainda não temos tecnologia suficiente para conhecer o que existe no universo afora, né? Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre poucas coisas. Então, se eu compreendo que eu sei muito pouco sobre poucas coisas, como é que eu posso dizer que eu compreendo Deus em sua totalidade e que eu atribuo características a Ele? Porque, na verdade, essas características que eu atribuo são características das quais eu tenho conhecimento. Então, são características, né, que dizem a respeito da minha percepção de vida, da vida na Terra, do que a física, a química, a quântica conhece. Mas e o que está por fora? E o que não é conhecido? Ora, então a gente entra em contradição, porque se ele é o todo, ele não pode ser um fragmento de características, de pequenas características. Ele tem que ser tudo ao mesmo tempo. Porém, o tudo ao mesmo tempo
é desconhecido para mim. Imagina que eu peça para você, né, criar aí na tua ideia, na tua imaginação, um desenho. E eu começo a te explicar. Desenhe uma flor redonda, uma flor que seja amarela, uma flor que tenha espinhos. Você atribui todas as características a essa flor, desenha e ok. Porém, essa flor, ela tem algumas características. Agora imagina se eu chego para você e digo: desenhe uma flor de todas as formas possíveis, de todas as cores possíveis, que nasça em qualquer lugar e que seja de qualquer forma. Ou seja, uma flor que seja tudo ao mesmo tempo. Seria impossível e incompreensível para você chegar a conseguir criar essa imagem dessa flor. Então, neste sentido, eu deixei de acreditar em Deus, naquele ser criado pelas religiões, moldado, modificado. É por isso que eu decidi virar agnóstica. E eu parei de acreditar em Deus, no sentido de que eu não posso mais passar o resto da minha vida atribuindo características a algo que é um todo e que o todo é desconhecido para mim.